Meu nome é Sara Ellen, do nono período do curso de Direito da ICES Unita. Vou falar sobre o tema Tribunais Internacionais, especificamente sobre sua jurisdição e competência. O significado de jurisdição e competência internacional se refere ao exercício do poder jurisdicional de um Estado em relação a uma controvérsia que de qualquer maneira envolva um elemento estrangeiro. Sabemos que jurisdição se refere ao poder-dever de um Estado de dizer o direito em sua forma concreta. A competência é, no entanto, uma repartição dessa jurisdição. Diferente do que ocorre no Poder Judiciário Nacional, os tribunais internacionais, a sua competência, ela está limitada à aceitação dos países envolvidos, seja por meio de tratados ou por manifestação voluntária. Portanto, a competência dos tribunais internacionais, ela é atribuída pelos próprios Estados-membros. A sua jurisdição é atribuída pelos próprios Estados-membros. Todavia, é necessário pontuar que a jurisdição dos tribunais internacionais também pode ocorrer sobre aqueles países que não são ratificadores dos tratados. Todavia, essa jurisdição é vista tão somente como consultativa ou como um mero complemento de dados. No geral, as decisões proferidas por esses tribunais internacionais, eles podem se sobrepor às autoridades nacionais daquele Estado, ou pode servir tão somente como domínio próprio de sua competência, sem que haja uma concorrência com essas autoridades. Em relação a isso, Sidney Guerra pontuou no seu livro Uso do Direito Internacional Público, na página 102, dessa forma: frise-se por oportuno que as resoluções produzidas por uma organização internacional podem estar voltadas apenas para o seu público interno, isto é, para os funcionários da mesma ou para o seu funcionamento interno, bem como para os estados que a elas são associados, e dependendo da natureza da organização internacional, no plano global. Olá, me chamo Maria Eduarda e fiquei com o tópico os tribunais internacionais na evolução do direito internacional. No começo, o sistema de justiça internacional era focado somente entre as disputas entre estados. O indivíduo não era considerado sujeito de direito nesse contexto. Com o tempo, os tribunais passaram a olhar mais para as pessoas, reconhecendo que são elas as mais afetadas pelos conflitos. Essa mudança se acelerou com o surgimento de novas cortes, como os tribunais de direitos humanos e os tribunais penais internacionais. Eles permitiram que a justiça internacional atuasse não só entre países, mas também dentro das fronteiras nacionais, em casos de violações mais graves. Com isso, o indivíduo ganhou um novo papel no direito internacional. Ele pode denunciar seu próprio país quando seus direitos são violados e também pode ser julgado por crimes como genocídio, como acontece no Tribunal Penal Internacional, o famoso TPI. Esse tribunal mostrou que certos crimes são tão graves que não prescrevem e devem ser punidos em qualquer lugar do mundo. Esses tribunais não atuam sozinhos, eles precisam dialogar e se complementar. E dois pontos bastante interessantes sobre essa questão: primeiro é a convergência das jurisprudências, ou seja, as cortes usam decisões umas das outras como referência, criando assim um sistema mais coeso. E segundo, a ideia de jurisdição obrigatória em temas essenciais, como, por exemplo, direitos humanos. A justiça internacional não pode depender só da vontade dos estados em aceitar ou não serem julgados. No fim das contas, tudo isso fortalece a proteção da pessoa humana e o respeito em escala global. Olá, me chamo Stephanie e vou falar sobre imparcialidade e legitimidade no direito internacional. A imparcialidade garante que os tribunais internacionais julguem de forma justa, transparente e sem nenhum favorecimento a uma das partes. Ela tem que se basear tão somente aos fatos daquele julgamento, como ao direito internacional como um todo. Uma das suas grandes críticas e desafios é a chamada Home State Bias, que é quando há um favorecimento com base em algum princípio, quando o juiz favorece uma das partes por conta de sua nacionalidade ou cultura. E aí, há vários sistemas de moderação. Entre um deles é um sistema de colegiados que analisam aquela decisão. E essa decisão desse juiz tem que ter fundamento transparente e que demonstre a todo momento uma base no direito internacional,
para que seja considerado realmente imparcial. Enquanto a legitimidade demonstra a soberania do Estado sobre alguns tribunais de justiça, como é no caso do CIJ e arbitragens internacionais. E aí é o que gera polêmica, porque bota na balança se há realmente legitimidade nessas decisões, visto que alguns juízes têm cunho político em suas interferências em seus tribunais de justiça, onde foram escalados. Então, se essas decisões têm também um cunho político e tira sua legitimidade, ou, de fato, tem uma legitimidade naquela decisão. Para isso, da mesma forma que a imparcialidade é adotada, uma das formas de moderação, como a fundamentação clara e totalmente embrasada no direito internacional. Então, a fundamentação daquela decisão tem que demonstrar onde no direito internacional faz sentido aquela decisão, o porquê dela é legítima. E assim se torna uma forma de moderação e de prevenção para que não adentre a um cunho político e sim que se baseie totalmente no direito internacional para a efetivação de decisões ou a negativa de tais. Dessa forma, fica claro que tanto a imparcialidade como a legitimidade caminham juntas. Sem imparcialidade não há decisão justa e sem a legitimidade não há efetivação dessas decisões. E assim fica claro que elas são totalmente necessárias para a efetivação da justiça internacional. Olá, me chamo Gisela Maria, sou estudante do 9º período de Direito e vou falar um pouco sobre Justiça Penal Internacional. A Justiça Penal Internacional se responsabiliza por julgar e punir crimes cometidos contra a humanidade internacional e tem como objetivo garantir a paz mundial. O seu principal marco jurídico é o Estatuto de Roma, que entrou em vigor em 2002 e criou o Tribunal Penal Internacional, a TPI. A TPI se responsabiliza por julgar 4 categorias de crimes, quais sejam crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e o crime de agressão. Dentre os princípios da Justiça Penal Internacional, a gente pode citar complementariedade, que estabelece que os crimes só serão julgados pela TPI quando os Estados forem omissos em investigar essas 4 categorias de crimes. Temos também a imprescritibilidade, que traz que os crimes que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional, eles não prescrevem, pois devido à sua gravidade. E temos também a irrelevância da qualidade oficial, que traz que os chefes de Estado ou membros do governo não têm imunidade parlamentar. Meu nome é Pamela e eu vou falar um pouco sobre o cumprimento das decisões nos tribunais internacionais. O cumprimento das decisões dos tribunais internacionais é uma questão delicada do direito internacional. Isso porque, ao contrário do que acontece nos sistemas jurídicos internos, no plano internacional não existe uma autoridade central com poder de coerção. Nesse cenário, o que sustenta a eficácia do sistema é o princípio do pacta sunt servanda, que significa que os acordos devem ser cumpridos de forma que tenha eficácia. Na Corte Internacional de Justiça, por exemplo, embora suas sentenças sejam obrigatórias, seu cumprimento depende da vontade dos Estados. Caso um país se recuse a cumprir a decisão, o recurso possível é ao Conselho de Segurança da ONU. No entanto, esse mecanismo muitas vezes é ineficaz, já que qualquer um dos membros permanentes, como China, Rússia ou Estados Unidos, podem vetar uma ação por interesse político. Já em tribunais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a lógica é diferente. Mesmo sem esse poder coercitivo, essas cortes se apoiam na pressão internacional e na exposição pública, o que leva os Estados a cumprir essas decisões. Muitas vezes é o receio de desgaste perante uma opinião pública das organizações regionais. Ou seja, no direito internacional, a força está menos na imposição e mais na reputação.